Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu caro irmão, minha cara irmã, estamos no segundo domingo da Quaresma. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de uma maior proximidade com Deus. Tempo em que nós somos convidados a fazer o nosso mergulho espiritual no coração de Deus. Por falar em mergulho espiritual, você já fez a sua confissão quaresmal? Preparação para a Páscoa, tempo de reconciliação, de buscar o coração de Deus, de experimentar mais de perto o amor de Deus. No sacramento da confissão, nós experimentamos um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondade, que nos perdoa sempre e nunca se cansa de perdoar. O sacramento da confissão, o tribunal de Deus, é como uma oficina onde trabalha-se com coisas recicláveis. Nós levamos a nossa vida toda quebrada pelo pecado, toda destruída pelas mais diversas situações, e o Senhor acolhe a nossa confissão através do sacerdote, e com a graça da absolvição do sacramento, nós saímos do tribunal de Deus revigorados, saímos uma peça nova. Então, se você ainda não fez a sua confissão quaresmal, procure o sacerdote, faça a sua confissão em preparação para a Páscoa da Ressurreição. Vamos ao texto do Evangelho desse segundo domingo da Quaresma, que é o texto da transfiguração do Senhor, conforme o relato de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 2 até o versículo 10. Marcos 9, 2 a 10. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, procure Marcos capítulo 9, versículo 2 até o versículo 10. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os a sós a um alto monte. Transfigurou-se diante deles. Suas vestes tornaram-se brilhantes de tal modo brancas que nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de as fazer tão brancas. E apareceu a eles Elias junto com Moisés, e eles conversavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom a gente estar aqui. Vamos fazer então 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. É que não sabia o que dizer, Pedro, pois estavam espantados. Formou-se então a nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho muito amado, escutai-o. E logo, olhando ao redor, já não viram mais ninguém, só Jesus estava com eles. Ao descer do monte, Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém o que tinham visto e ouvido, a não ser depois que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si o que significaria ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse segundo domingo da Quaresma, a nossa caminhada para a Páscoa da Ressurreição, porque o nosso foco é chegar na celebração da Páscoa da Ressurreição. E dada a importância da Páscoa da Ressurreição, nós nos preparamos durante esses 40 dias, porque quanto mais importante uma festa, mais nós nos dedicamos nos preparativos, na organização, quanto mais ela significa e tem importância para nós. Então são 40 dias de preparo, de oração, de busca do Senhor, de penitência, de jejum, para purificar o nosso espírito, para vivermos plenamente o mistério pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E nesse segundo domingo nós contemplamos aí o mistério da transfiguração do Senhor. E Marcos relata de tal maneira, e Lucas também, quando a gente tem o relato de Lucas, de tal maneira que essa experiência dos discípulos, que é um momento assim de encontro com o Senhor,
diria um momento do luminoso, né? Ali quando eles estão, primeiro Jesus com os discípulos, os três, e ele no alto da montanha do Tabor, que é um lugar belíssimo, maravilhoso, onde a gente consegue enxergar longe. Ali eles fazem a experiência, então, quando Jesus se transfigura. E eles querem eternizar esse momento. Costumo dizer que Jesus já tinha feito, conforme os evangelhos, o primeiro relato da paixão, o primeiro anúncio da paixão. Que eles estavam subindo para Jerusalém, que o filho do homem ia sofrer muito, ia ser entregue nas mãos das autoridades, e que ia morrer e ressuscitaria no terceiro dia. Muitos deles não conseguiram ouvir o anúncio do terceiro dia, da ressurreição. Alguns foram embora, desistiram de ir com Jesus, não queriam ir. Tem o episódio da mãe dos filhos de Zebedeu, que pede a Jesus os filhos à direita e à esquerda de Jesus. Então Jesus pega os três líderes, Pedro, Tiago e João, e os leva no alto da montanha para mostrar para eles o que viria depois da cruz. Costumo dizer sobre esse evangelho isto, como que Jesus, com os três no alto da montanha, puxasse uma cortina, assim, abriu um cenário. Aí mostra para eles o que vem depois da cruz. É isso que vem depois da cruz. É a transfiguração, como será o ressuscitado, como será a glória. Como eles conseguem enxergar isso? Para Pedro, esse momento é tão forte, a palavra diz, eles ficaram com muito medo, porque era uma realidade que eles nunca tinham visto. E Pedro disse, Senhor, vamos ficar aqui, é bom demais, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Eles nem pensaram neles. Mas Jesus diz, depois, eu preciso descer a montanha. A gente precisa desses momentos luminosos da nossa vida, esse momento alto da experiência com Deus, mas sem deixar de manter o pé no chão no dia a dia. Eles descem a montanha agora, já revigorados, com essa cena gravada na alma, para saber que depois da cruz, eles vão chegar em Jerusalém, Jesus vai sofrer, mas que depois da cruz tem uma realidade nova, que é a ressurreição, que é a vida plena. Então que a nossa caminhada também, e eu quero reiterar o convite que eu fiz lá na quarta-feira de cinzas, para que nós tirássemos alguns momentos para rezar diante da cruz, do mistério da cruz, da contemplação da cruz. E que esta nossa oração na contemplação da cruz nos ajude a enxergar que para além da cruz tem ressurreição. Nós temos cruzes na vida, eu tenho as minhas cruzes, você tem as suas cruzes na vida, mas precisamos aprender na oração, na experiência com Jesus, que se transfigura para nós na Eucaristia, nos demais sacramentos, na vida em comunidade, que para além da cruz há a experiência da ressurreição. Que nossa caminhada para a Páscoa seja a caminhada não para a derrota, mas a caminhada para a vitória em Cristo Jesus. E você que tem sofrido muito ultimamente, passado por situações desafiadoras, seja por causa da doença ou outras coisas que acontecem na sua vida, renove no Senhor a sua confiança. Busque no Senhor a sua esperança, porque para além da sua cruz, para além do seu sofrimento, há vitória. Para além do seu sofrimento, há esperança de ressurreição. E sempre, sempre, a vida vence a morte. Os que confiam no Senhor sempre vencerão. E que dessa semana seja para você, então, uma semana de bênçãos. Tire um tempo para fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, para estar a sós com Jesus. Tire um tempo essa semana para contemplar o mistério da cruz, para enxergar o que vem para além da cruz. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Seja a sua vida também uma vida de bênçãos para quem está do seu lado. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.